Cuidado com os rituais de invocação, com os rituais feitos invocando e buscando algum propósito. Cuidado com esses rituais, porque são pagãos. Vou repetir novamente, vou orientar você e vou convidar você a prestar atenção no que você vai ouvir agora. Cuidado com os rituais de invocação. Cuidado com os rituais que se fazem em locais, em lugares, mistificando o lugar, mistificando o local, aonde entendem que ali há uma presença de Deus, que ali vão encontrar Deus. Cuidado com esses rituais, com esses movimentos, com esses misticismo. Deus, com o seu povo, ele nunca pediu nada ao seu povo para invocá-lo, para alcançar alguma coisa, para ter a presença dele. Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu nenhum ritual a ninguém para encontrar ele. O caminho, o meio para você encontrar a Deus, ter as bênçãos dele e viver com ele na comunhão é guardar e praticar a palavra. Não é viver ritual, não é viver movimento, não é estar em nenhum local exclusivo, absoluto, místico, como as pessoas hoje vivem, entendendo que tal lugar, que tal local, ali tem a presença de Deus, ali encontra Deus, ali é mais forte, ali tem milagre, ali tem poder. Cuidado com isso. Mas, irmão Hélito, Deus ele pediu para o pessoal fazer o sacrifício do cordeiro. Deus pediu para o povo viver o ritual no Velho Testamento. Qual ritual? Qual ritual Deus pediu no Velho Testamento? O sacrifício do cordeiro que Deus pediu para o povo levar ao sacerdote, para que o sacerdote fizesse a expiação pelo pecado do povo, ali foi uma coisa temporal que Deus pediu para que o pecado do povo fosse feito a expiação através desse método do animal, que isso já prefigurava Cristo. Era uma coisa temporal. Mas Deus não queria que o povo estivesse vivendo isso. O que Deus queria era que o povo fosse obediente, guardasse a palavra e não precisasse oferecer sacrifício pelos seus pecados para que não viesse sofrer a ira de Deus. Deus pede esse ritual, mas foi uma coisa temporal, uma coisa dentro daquele momento. Tá bom? O ritual que tinha na velha aliança, que tinha que ir para o templo, local, aonde o povo encontrava Deus, escute uma coisa, aquilo foi temporal, aquilo foi coisa ali da velha aliança. Agora na dispensação da graça, agora a partir de Cristo, nós não precisamos de lugar para encontrar a presença de Deus, nem templo, nem igreja, nem monte, nem coisa alguma dessa que o povo é ensinado. Agora, a partir de Jesus, na dispensação da graça, na nova aliança, nós não precisamos de nenhum ritual, de nenhum sacrifício, nós não precisamos oferecer animal, nós não precisamos fazer campanha, nós não precisamos fazer pacto nem voto para Deus operar em nossa vida, para a gente encontrar a Deus, para ter a bênção de Deus. Agora em Cristo, por Cristo, através de Cristo, nós somos abençoados, nós somos o lugar onde Deus habita, não precisamos ir ali, aqui e acolá buscar a presença de Deus. Em Cristo, que é o templo de Deus, da nova aliança, a partir dele nós também somos templo,
pela nossa fé em Jesus, Deus habita em nós. Está entendendo isso? Não precisamos de nenhum ritual. Cuidado. Hoje, dentro das muitas igrejas evangélicas, o povo está vivendo vários rituais, vários cultos pagãos, com rituais, com misticismo, com movimentos que Deus não está ali operando. Mas por que, irmão Wellington, o senhor julga? Eu não estou julgando, eu estou afirmando. Eu não estou julgando. Julgar é você fazer um juízo precipitado. Eu não estou fazendo um juízo precipitado. Eu estou afirmando a verdade que me autoriza a palavra de Deus. Deus não está no meio de nenhum ritual, de nenhum movimento místico. Deus está aonde a palavra dele está tendo prioridade e o povo está reunido para ser instruído por Deus pela palavra. É aí que Deus está. Deus não está nesses movimentos de culto ou nesses cultos de movimento. Deus não está em campanha disso, campanha daquilo. Deus não está em monte para ninguém subir para buscar ele lá. Deus não está dentro de nenhum local, recinto místico, onde o povo centraliza que ali tem a presença de Deus. O local místico, onde as pessoas mistificam igreja, lugar, como se fosse o lugar onde Deus está, para o povo alcançar bênção, vitória, ter a presença de Deus, ter comunhão com Deus. Até o absurdo do absurdo é o povo ensinado que tem que ser salvo dentro da igreja. Que se o cristão não estiver numa igreja, é um sinal de que ele não é salvo. Ele tem que ser salvo, tem que estar na igreja. Quem disse isso? Salvação não é estar na igreja, não é ser de igreja. Salvação é estar em Cristo, para ser de Cristo, tornando membro da igreja de Cristo. Não igreja de homem dentro de um local, recinto de alvenaria. Cuidado com esses movimentos de rituais, de culto. Isso é paganismo, irmão. Tem muita gente vivendo isso, não porque é ignorante, porque não quer dar ouvido à palavra de Deus. Estão buscando Deus em lugares, estão buscando Deus em local, estão buscando bênção de Deus através de ritual, através de movimentos de campanha, de submonte, de fazer um pacto, de fazer um voto, de dar um sacrifício do seu dízimo, do seu 10%. Cuidado, irmãos. Cuidado. Isso é misticismo, paganismo, é coisa vã e anátema, maldita. Você não vai ter vida com Deus, você não vai encontrar Deus, você não vai ter bênção de Deus, você não vai ter presença de Deus através de nenhum culto, nenhum ritual, nenhuma campanha, nem subindo monte, nem estando dentro de igreja. Você só pode encontrar a Deus através de Cristo. Você só pode ter a presença de Deus habitando na sua vida como casa e templo onde Ele habita, se você se converter a Jesus para ser selado pelo Espírito Santo. É aí que você torna-se templo e morada de Deus pelo Espírito Santo. Cuidado com esses cultos malditos. Cuidado com esses rituais e com esse paganismo que o povo está vivendo dentro desses movimentos. Rapaz, o cara está vivendo hoje os movimentos, as manifestações dentro das igrejas. Só não vê quem está cego. É manifestação demoníaca, meu irmão. O povo de Deus nunca se reuniu para viver essa bagunça de movimento que hoje vive. O povo de Deus nunca se reuniu para perder o equilíbrio, para viver embriagado dentro desses movimentos. O Espírito Santo nunca encheu ninguém com a sua presença para estar correndo, gritando e fazendo movimento dentro da igreja. O Espírito Santo nos enche da sua presença para nos dar ousadia, para pregar o Evangelho, para nos dar hoje a coragem, capacidade de vencer o pecado, para nos dar inteligência, entendimento do que a palavra ensina. O Espírito Santo não se apossa, não enche ninguém, não é o poder de Deus coisa nenhuma. Esses cultos de rituais, de movimento, onde o povo grita, corre, cai, pula, marcha, diz que é o poder de Deus, a bagunça, um movimento totalmente desordeiro. Isso não é poder de Deus coisa nenhuma. Isso é movimento ritual pagão. Isso é outro poder operando.
não de Deus. Irmão, não julgue não, senão você vai pecar contra o Espírito Santo de Deus. Eu não vou pecar contra o Espírito Santo de Deus, não. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que me dá essa sabedoria, essa direção, essa visão, para que eu venha condenar e reprovar e advertir você dessa prática maldita dentro da igreja. Esses cultos pagãos, esses movimentos, esses pactos, esses votos, essas campanhas, isso é ritual pagão. O povo de Deus não é orientado a viver ritual nenhum. Principalmente nós, a igreja, que estamos em Cristo. Eu não preciso invocar a Deus em canto nenhum. Eu não preciso fazer nenhum ritual para alcançar bênção, nem vitória, nem prosperidade de Deus. Eu não preciso fazer um pacto, nem um voto. Eu não preciso ir para uma igreja, estar fiel, devoto, praticante ali, dando minha vida de sacrifício ali, para poder ser abençoado. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso são os homens mentirosos, falsificadores da palavra, gananciosos, que levam o povo ao anátema. Saia desses cultos, desses rituais, desse paganismo, desses movimentos pagãos. Saiam enquanto é tempo desses movimentos onde o povo está manifestado em nome de poder de Deus. É não. Vai ler a Bíblia, aprender de Deus com Cristo e vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Vai ler Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos foram cheios para pregar a palavra de Deus com ousadia, para vencer as perseguições, para não temer as ameaças, para ter a sabedoria, a ousadia para pregar o Evangelho. É para isso que Deus nos enche do seu Espírito Santo. Não é para viver dentro de um local, de um recinto, esses movimentos vãs, essas manifestações, o povo perdendo o equilíbrio, desequilibrado, vivendo coisas irracionais, sem sentido, sem entendimento. Cuidado com esses rituais. Cuidado com essas invocações. Cuidado com esses cultos de igreja dentro desses rituais pagãos. Aí o cara hoje faz o culto da vitória, o culto da Arca da Aliança. Aí está botando o objeto no culto, no meio da congregação. Aí coloca objeto, coloca ritual, faz o povo acreditar não em Cristo através de movimento de campanha. O povo acredita que vai encontrar Deus não porque Deus está nele e habita nele, porque ele crê em Cristo. O povo acredita que vai encontrar Deus se estiver na igreja. O povo acredita que é salvo não porque Cristo o salvou, não porque a obra do Calvário é o suficiente, não porque ele creu em Jesus para ser salvo. Ele acredita que é salvo se estiver na igreja, se for batizado, se der o dízimo, se guardar o sábado, se tiver devoto, praticante, cumprindo a obrigação do sistema religioso. Ele acredita que é salvo, que é de Deus, dentro desse caminho, dentro desse princípio. É assim ou não é? Que os religiosos evangélicos e os demais vivem e crê e praticam a sua vida de fé em Deus, entre aspas, que é uma vida de adoração vã, onde Deus não está presente nessas congregações. Ele está reprovando. Deus está reprovando do mesmo jeito que ele reprovou o ajuntamento, a congregação do povo dele, o povo de Israel. Lá em Isaías capítulo 1, dá uma lidinha lá. Ele está reprovando também. Do mesmo jeito que ele reprovou a adoração do povo lá em Mateus 15, 8 e 9, quando Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento está distante de mim, pois em vão me adoram. Porque eles estão seguindo o preceito, não é de Deus, não é da palavra, é dos homens. Porque Deus não manda fazer campanha, Deus não manda buscar ele e achar ele dentro da igreja, Deus não manda dizer, Deus não manda buscar um entendimento de que é salvo sendo batizado dentro da água, Deus não manda fazer campanha, nem pacto, nem voto para alcançar a vitória, Deus não manda buscar a presença dele em monte, subindo nenhuma ladeira, nenhuma montanha, Deus não manda
receber bênção, vitória dele através de objetos, seja qual for ele, Arca da Aliança, rosa ungida, sal grosso, fogueira santa, isso tudo é paganismo, isso tudo é demoníaco, isso tudo é culto de feitiçaria, é ritual satânico, aonde quem está operando dentro dessas congregações, nesses rituais, nesses cultos, nesses movimentos, aonde o povo está embriagado, perdendo o equilíbrio, a razão, correndo, caindo, rodando, gritando, sem noção, isso tudo é ação de espíritos enganadores, não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus torna o homem lúcido, sóbrio e consciente, faz o homem estar de pé, não cair. O Espírito Santo de Deus não enche ninguém para perder a razão nem o sentido, ele nos enche para nos dar o entendimento e a sabedoria, para viver uma vida lúcida, sóbria, equilibrado, consciente, temperante, sóbrio. É o que Deus quer de nós, irmão. Sejamos sóbrios. Ah, mas deixa o Espírito Santo te encher. Não impeça o Espírito Santo de te usar. Usar como? Como é que o Espírito Santo usa? Tu rodando a baiana, é? Como é que o Espírito Santo te usa? Tu gritando e botando a mão na cabeça dos outros, é? Vai olhar como é que o Espírito Santo usou a igreja. Me mostra onde é que tem alguém correndo, caindo, falando língua estranha, rodando no meio do povo e ninguém entendendo nada. Eu acho interessante que esse povo não está nem aí para a palavra. A Bíblia nos ensina que língua estranha não edifica quem ouve. A Bíblia nos ensina que quem fala em língua, fique calado, fale consigo mesmo, porque ninguém entende, só entende o nosso espírito, nem a gente mesmo entende. É o espírito do homem se conectando com a alegria do Espírito de Deus. Não é uma coisa para ninguém dizer é poder, não. Mas esse povo não quer saber da palavra. Eles não se submetem à palavra. Foi o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo vai repreender. Uma grande bagunça, uma grande desordem. Todo mundo falava em língua, o culto não tinha ordem. A ordem do culto é a palavra. A ordem do culto é a palavra. Todos têm que estar submissos num culto a Deus, na reunião para Deus, dentro da direção da submissão à palavra. A ordem do culto não é homem, não é líder, não é conjunto, não é cantor, não é pregador. A ordem do culto para Deus, que é a congregação dos santos, aonde a gente vai buscar o conhecimento de Deus. A ordem desse culto é a palavra que tem que estar sobre nossa vida regendo. Quem está sobre nós é a palavra. Jesus não é líder, não é instituição, não é grupo, não é ministério, não é movimento, não é gritaria, não é essas coisas badernosas. Vamos aprender o que é ser cheio do Espírito Santo, irmão? Deixa eu te mostrar aqui o que é ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te mostrar um texto aqui. Vem comigo em Atos dos Apóstolos. Você aqui está sendo instruído com a voz da palavra de Deus. A palavra que corrige, repreende, exorta, ensina, instrui, é a palavra de Deus. E toda a Escritura ela é usada para isso. Olha o que é ser cheio do Espírito Santo. Vem comigo aqui. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 7 e 8. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Pedro aqui agora, ele foi cheio do Espírito Santo. Sabe para quê? Sabe para quê? Não foi para gritar, rodar e falar língua estranha. Foi para pregar o evangelho diante dos sacerdotes no templo, que ele foi pregar e impediram ele de pregar, ameaçaram ele de ser preso. Ele foi cheio do Espírito Santo para não temer, para com ousadia pregar, ministrar a palavra. O povo está sendo cheio do Espírito Santo para quê? Para estar dentro de quatro paredes, rodando, gritando e fazendo barburim, de mentira, de movimento vã. O povo está cheio do Espírito Santo para quê? Para estar vivendo os movimentos vã dentro da igreja. Não pregam a palavra, não abre a boca para ninguém, não se expõe para pregar o evangelho, não querem perder a satisfação pregando a verdade. Estou cheio do Espírito Santo. Então o homem está cheio, por quê? Está lá no púlpito gritando, correndo, pulando e dizendo a você um bocado de mentira. Cheio do Espírito Santo.
é quem está pregando a palavra, a verdade do Evangelho. Eu estou pregando aqui a você. Eu estou cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que me dá a ousadia para pregar essa verdade que vai aborrecer muita gente. E eu não tenho medo, não. Eu me exponho. Eu me entrego. Eu sofro a dificuldade que tiver de sofrer. Mas eu prego a verdade. Já fui excluído do sistema religioso evangélico. Já fui mal interpretado pelos irmãos. Não sou mais aceito por muitos crentes religiosos. Mas eu quero estar na vontade de Deus. E que Ele me encha a cada dia do Espírito Santo. Para eu fazer o bom combate da fé. Foi para isso que os apóstolos foram cheios. Para com ousadia pregar a palavra diante de rei, diante de governador, diante de sacerdote, diante de ancião, diante de toda a oposição contra a verdade de Cristo. Nós temos que ser cheios da graça para pregar o Evangelho de Cristo. Não é para pregar essa mentira que o povo está pregando dentro da igreja. Está entendendo isso, meu irmão? O texto vai dizer aqui que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Dá uma lidinha aí no contexto aqui de Atos dos Apóstolos. Dá uma lidinha do capítulo 3 até o capítulo 5. Muito bom esse contexto. Deixa eu mostrar outro texto aqui, para você ver o que é ser cheio e para que ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Escute o que diz aqui, o que está relatado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Estou aqui mostrando a você o que é ser cheio do Espírito Santo. Cuidado com esses rituais, com esses cultos pagãos, com esses movimentos que muitos estão vivendo dentro da igreja. Cuidado. Saia do anátema enquanto é tempo. Vou te mostrar o que é ser cheio do Espírito Santo e para quê. Agora, pois, ó Senhor, olha aqui a oração dos apóstolos. Agora, pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 39. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos a igreja. A igreja não é o lugar. A igreja se reúne em qualquer lugar. Então moveu-se o lugar, depois que ele ora, o lugar se moveu em que estava reunido. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para anunciar a palavra de Deus. Não é para correr, fazer aviãozinho, sambar, pular, gritar, cair dentro de igreja. Viver dos movimentos de igreja. Deus, Ele quer te encher. Ele quer nos encher do Espírito dele. Não é para viver vida de igreja, movimento de igreja. É para pregar a palavra dele, ensinar, corrigir, repreender, instruir. Não importa quem seja o homem, pastor, papa, padre, governador, juiz, delegado, desembargador, presidente, senador. Não importa. Todos têm que ser advertidos com a palavra diante do erro que se encontram. E para isso acontecer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é para estar gritando, reteté, prapapá, tititi, lebre e come alface, porque Deus está me usando nesta noite, estou cheio da graça, cheio do poder, recebe a unção. Não tem pregador que faz isso, né? Para mostrar que está cheio do poder, recebe, outros assopram no microfone, outros jogam o paletó, e o povo caindo. Aquilo é demônio. Isso é demônio que está derrubando esse povo. Não é o poder do Espírito Santo de Deus. Não é o poder de Deus. O poder de Deus não derruba ninguém. Ele levanta e nos dá força para permanecer firme de pé. Cuidado, irmão. Sai desse movimento. Os apóstolos estavam aqui ameaçados. E eles vão orar dizendo: Deus, olha a ameaça deles contra nós. Nos ajuda, Senhor. Pregar a tua palavra. Opera o teu poder. E o texto vai dizer que depois que eles oraram,
eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando a palavra, o Evangelho, anunciando a verdade, o poder de Deus para aqueles homens que precisavam de salvação, que faziam oposição. Eles pregaram o poder de Deus, que é o Evangelho. É para isso que Deus quer nos encher da sua graça, para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Não é para viver meninice de movimento, caindo, entrando em transe, manifestado, gritando, pulando, vendo coisas que não existem. Você tem que ir pregar e falar e anunciar e olhar para aquilo que a palavra está nos advertindo. Cuidado com esses movimentos, irmão. Cuidado com esses rituais místicos. Cuidado com essa abominação que o povo está vivendo dentro das igrejas. Se converta a Cristo. Tenha o entendimento transformado para andar lúcido, sóbrio, consciente, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra dentro da palavra. Para ministrar a verdade ao mundo que precisa. Os que estão dentro de igrejas, os que estão fora, todos precisam conhecer a verdade para que sejam libertos. Aprendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Cuidado com esses rituais, esses movimentos. A igreja de Cristo nunca foi orientada a viver isso. Invocar a Deus através de ritual, invocar a Deus através de lugar, invocar a Deus através de pacto, de voto, buscar isso e aquilo outro de Deus dentro desse movimento. Nunca. A igreja de Cristo é orientada a estar na palavra firme, com a fé em Cristo, praticando a sua palavra. E o demais, o Senhor fará. Eu não preciso correr atrás de bênção. A bênção vem até mim quando eu estou na palavra. Você está entendendo isso, meu irmão? Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem. Jesus não mandou ir para a igreja fazer campanha, para pedir a ele a bênção, a vitória, porta aberta. Jesus não mandou fazer nenhum ritual, nem pacto, nem voto. Quem ensina isso não é Jesus. Quem ensina isso são os falsificadores da palavra, os pastores corruptos, os gananciosos que fazem de vocês negócio, colocando esses movimentos vãs e anátemas, fazendo vocês desviar e apostatar da fé. Cuidado, irmãos. Desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo. Amém? Quer aprender de Deus? Vai para a palavra. Se dedica. E aqui você ouve de Deus. Me visita aí no meu canal no YouTube. Aqui na minha página no Face, no Kawaii. E você vai ter muito material de instrução para esclarecimento, para o conhecimento da verdadeira fé, onde você vai ser instruído, orientado e ensinado com a palavra, pela palavra, em nome de Jesus.